Fala, jovens, tudo bem? Hoje eu venho trazer mais umas dicas de Power BI para vocês. Vamos continuar utilizando a mesma base de dados que a gente está usando desde a primeira aula, e aqui eu quero aprofundar um pouco mais no Power Query. Vamos conectar mais tabelas, vamos melhorar esses dados que a gente tem aqui, por exemplo, ainda está trazendo o código do cliente, ainda está trazendo o código do item, então vamos melhorar essas conexões. A primeira coisa aqui é abrir a base de dados que a gente tem aqui, né? Que é a nossa base de registros. Eu vou abrir aqui no Excel. Perfeito. Então a gente abriu aqui nossa base de dados aqui no Excel, para eu mostrar um pouco para vocês como é que está essa base. Então o cadastro de vendedor a gente já subiu lá no nosso Power BI, está limpinha, certo? Agora cadastro de item, ó, já veio com uma sujeira do nosso banco de dados. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem duas opções. Ou a gente limpa aqui no Excel e sobe só a tabelinha certinha. Porém, toda vez que você exportar do CRP, você vai ter que ir lá e limpar de novo. Então é melhor deixar o Power Query fazer isso para a gente. E aqui na outra abinha a gente tem o cadastro de clientes, que também tem esse mesmo problema com sujeira. Certo? Eu só queria apresentar para vocês essas duas tabelas a gente vai subir hoje no Power BI. Então eu vou fechar aqui, não vou salvar. Certo? Então eu vim aqui, né? Eu já tenho então o atalho aqui do Excel. O arquivo é esse Register Database. Então ele abriu aqui. O legal é que a gente consegue subir mais de uma tabela ao mesmo tempo. Ó. Eu posso clicar nessas duas e mandar transformar. Então a gente vai subir de um mesmo arquivo de Excel, a gente está extraindo três bases diferentes. Isso é normal, isso pode acontecer tranquilo. Nas próximas aulas a gente vai falar mais de outras bases, como conectar no SQL, como conectar numa base de TXT e uma base CSV e assim por diante, ok? Eu já tenho aqui minhas duas conexões que já estavam funcionando. Agora subiu o cadastro de cliente também. O que a gente tem que fazer? A primeira coisa, a gente tem que começar a limpar esses dados, né? Ó. Então, essa primeira coluna eu não vou precisar. O que eu posso fazer? Eu posso clicar com o botão direito e remover. Aí o Power Query já vai criar para a gente aqui ó, uma ação de remoção. Se eu clicar aqui, eu consigo voltar. Antes dessa ação tinha essa, depois essa. É como não existe Ctrl Z aqui no Power Query, por exemplo, eu não queria remover essa coluna. É só clicar no X aqui, ó, que ele desfaz o que a gente fez. Certo? Então vou clicar, vou fazer de novo, que eu preciso remover. E aqui não é igual ao Excel, que eu consigo clicar com o botão direito aqui, ó, tô clicando, não está fazendo nada. Que eu posso excluir essas linhas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui, ó, em transformar, na abinha transformar, e vir aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. Quando eu clicar nela, ele vai pegar e vai usar aquela primeira linha e vai jogar para cima. Só que ainda não é essa aqui que eu quero usar como descrição das minhas colunas. Essa está na segunda, ó. O que eu tenho que fazer? Usar de novo, usar a primeira linha, e mais uma vez usar a primeira linha. Então agora a nossa base de dados está limpinha. Toda vez que eu baixar esse relatório lá do meu ERP, ele já vai atualizar para mim certinho aqui. Aqui, como a gente comentou na aula passada, eu tenho que deixar o mesmo padrão. Então, em dados aqui, ó, código de cliente em dados está como texto, ó, ABC aqui. Ó. Então, tem que vir aqui, cada de cliente, e formatar como texto também. Perfeito? Substituir atual, porque ele já tinha sugerido para mim um tipo de formatação. Toda vez ele faz isso, né? Então eu substituí. Então, por enquanto está perfeito aqui. Vamos para o próximo. Cadastro de cliente. Cadastro de cliente também eu tenho três colunas em branco que eu não quero. O que eu posso fazer? Eu posso segurar o Shift, clicar em todas, clicar com o botão direito e remover. Ou eu poderia ter feito assim, eu vou desfazer o que eu fiz. Eu poderia ter selecionado todas essas três com o botão direito e colocar assim, ó, remover as outras colunas. Ou seja, se tiver qualquer outra coluna para a direita, para a esquerda, ele vai remover e vai manter só as três. Certo? Então, vou usar a primeira linha para pular esse cabeçalho. Vamos formatar aqui como texto, porque na nossa tabela fato também está como texto. Então, vou substituir aqui o tipo que ele criou. E perfeito! Todas as nossas colunas estão certinhas, formatadas. E eu posso vir aqui em página inicial e fechar. Certo? Então, quando eu clicar fechar, ele vai carregar essas tabelas aqui ao nosso modelo de dados e vai aparecer aqui à direita. Tanto a tabela quanto os campos dela. Maravilha, já apareceu as tabelas aqui, ó. Tabela de cadastro de itens. Eu vou tirar minha cara aqui para o lado. Tabela de cadastro de cliente.
certo? Então, as duas tabelas e os itens estão aqui. Uma coisa que eu não comentei na aula passada é que a gente consegue transformar e editar os dados que a gente importou. Então, todos esses passos que a gente está criando no Power Query, eu posso vir aqui em transformar e editar essa conexão. Não é necessário sempre ficar inserindo informações novas. Eu posso vir aqui e editar o que eu já fiz. Outra dica que eu também não comentei é que para cadastro é muito importante também a gente clicar aqui com o botão direito, ó, e remover duplicados, que aqui está em português duplicadas. Porque quando a gente está fazendo um relacionamento entre tabelas, eu tenho que ter sempre uma tabela que tem uma informação e outra tabela que tenha muitas, ou um para um. Porque se tiver muitos para muitos, o Power BI não vai conseguir fazer ligação entre as duas. O nosso PROC-V não vai funcionar para as duas, certo? Então, eu vou fazer isso para as duas cadastros aqui também. Botão direito. A gente tem bastante coisa que a gente pode, por exemplo, ó, substituir valores. Eu posso, se der algum erro, eu posso substituir. Eu posso transformar essas colunas, dividir elas. Mas isso a gente vai falar nas próximas aulas. Por enquanto, vamos só remover duplicados aqui. E fazer o mesmo para esse aqui. E fechar e aplicar. Então, quando eu clicar fechar, ele não vai fazer nada, porque ele fez só internamente essas mudanças, né? Para a gente aqui não vai aparecer nada por enquanto, certo? Já acabou de carregar nossos dados aqui. O que a gente tem que fazer agora? Fazer o relacionamento entre esses dados. Na verdade, só conferir, porque como os nomes estão iguais, igual eu comentei, ó, os nomes estão iguais com a nossa tabela fato aqui, o Power BI já conectou para a gente. Então, eu não vou fazer de novo, porque na aula passada a gente já fez isso, né? Então, tem todas as informações que a gente precisa aqui. Vou voltar no nosso gráfico aqui. E vamos ajustar todas essas informações. Então, por exemplo, aqui, como eu tinha feito o maior volume por cliente, eu posso vir e alterar esse código de cliente aqui no primeiro eixo, ó, fazer um X aqui, e eu vou em outra tabela. Ó. A nossa tabela de dados é essa, o nosso código está aqui. Eu estou indo em outra tabela e buscando informação de nome. Olha que legal que o Power BI faz. Por exemplo, ele foi lá, buscou esse código, fez a referência nessa outra tabela e já linkou para a gente quando ele faz o relacionamento. Então, esse é o ganho do Power BI. Não precisar ficar fazendo PROC-Vs para lá, PROC-Vs para cá, IDs correspondente, PROC-H, para trazer as informações. Ele por dentro já liga e já faz para a gente as referências. Certo? Então, vamos para o próximo aqui. Em vez de eu deixar o código do item aqui, eu posso pegar e jogar esse nome aqui para cá. E perfeito. Eu não fui muito criativo aqui nos itens, eu coloquei item 1, 2, 3, mas na vida real vocês vão ter a descrição certinha. Certo, gente? Então a gente tem aqui agora, a gente ajustou. Então, clientes, itens e vendedores. Uma coisa também que eu não comentei, que eu uso muito nas minhas tabelas, quando eu clico aqui no filtro, quando eu tenho um filtro pequeno assim, eu venho aqui, ó, nosso rolo de formatação, aqui em geral, em vez de vertical, eu coloco horizontal. Vocês vão ver por quê. Até tinha deixado um espaço aqui na aula passada e não mostrei a função para vocês. Beleza, então, gente, ó, eu fiz aqui, movi para o lado, quando eu esticar, ele vai mostrar as três opções como se fosse um botãozinho, ó. Eu vou clicar aqui fora, ó, eu vou passar o mouse, ó, ele vai iluminar. Quando eu clicar, ele vai filtrar a tabela inteira como se fosse um botão. Legal, né? Posso desfazer o item que eu fiz aqui. E assim por diante. Certo, gente? Então, o próximo passo agora é a gente começar a trazer os valores que a gente vendeu. Os valores em reais, não só o volume. Então, para isso, a gente tem que fazer um relacionamento entre a tabela de cadastro de itens, que tem o valor unitário desses itens, e nossa tabela dados, que tem o volume vendido. Certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente, para fazer cálculos no Power BI, a gente tem duas funções. A gente tem duas maneiras de fazer contas ou fazer cálculos, usando medidas e usando colunas calculadas. Mais para frente eu vou explicar qual é a diferença das duas, mas nesse primeiro momento a gente tem que fazer uma coluna para calcular esses dados, porque ele precisa fazer um vezes o outro e iterando por dentro. A gente pode fazer via medida também, por coluna nesse caso fica mais fácil. Eu venho aqui, ó, para fazer o cálculo a gente vem aqui nessa tabelinha. Essa é a nossa tabela de dados, então é aqui mesmo que eu quero fazer. O que a gente tem que fazer? Clica aqui ó, em ferramentas da tabela e eu vim aqui, ó, nova coluna. Perfeito. Então, quando eu cliquei aqui, ele criou uma coluna nova e apareceu uma barra como se fosse no Excel aqui, ó.
que aparece a descrição da minha coluna. Esse igual quer dizer que ele está esperando receber uma fórmula, e aqui a gente vai fazer a fórmula. Então, nesse caso aqui, eu quero dar um nome para essa fórmula como valor unitário. Eu poderia ter feito essa conta já direto, mas vou fazer em passos para vocês verem a diferença. Então, valor unitário. Onde é que está o valor unitário? O valor unitário vai estar aqui na nossa tabela cadastro de item, cada item aqui. Para a gente trazer os valores de uma tabela na outra, a gente tem que usar a função related. Você vem aqui e digita aqui, ó, related. As funções são bem parecidas com o Excel, só que são todas em inglês. Então, por isso é importante você deixar seu Excel em inglês para trabalhar. Porque você já vai treinando com a função em inglês, né? Então, eu vou clicar aqui, ou eu clico 2 vezes ou aperto o Tab, que ele já vai aceitar a função para a gente aqui. O que a gente tem que trazer? A gente tem que trazer o valor do item aqui, ó, na tabela cadastro de item. Ou você anda com a setinha do teclado, ou você dá 2 cliques. Quando eu fechar aqui e apertar o Enter, a função já vai funcionar. Então, ele foi lá, buscou todos os itens na tabela cadastro de itens, todos os unitários, e trouxe para mim aqui. Então, o que eu quero fazer? Como eu quero o valor, vou criar mais uma coluna aqui. Nesse caso, já poderia ter criado uma medida, porque eu já tenho as informações, né? Mas como eu não expliquei medida ainda, vamos deixar para as próximas aulas, certo? Por enquanto, como é mais básico, vamos fazer o cálculo aqui mesmo. Então, valor total. Acho que total vai ficar estranho, eu vou colocar só valor. Valor em reais é igual o volume vezes o unitário. Ó, vocês viram que eu só fui digitando, ele já foi trazendo para a gente aqui, ó. Essa função chama IntelliSense, ou seja, ele é inteligente para trazer para a gente as informações que a gente precisa. Então, nesse caso, eu vou dar um Tab aqui, ó, e ele já trouxe. Quando apertar Enter, ele já vai fazer o cálculo para a gente. Perfeito. Então, ele pegou o volume, multiplicou pelo unitário, que estava lá no cadastro de item, e trouxe para a gente aqui. Certo? Então, a gente fez funções aqui, a gente já começou a juntar nossos dados, começou a fazer cálculos com ele e começou a trabalhar um pouquinho mais avançado no Power BI. Vou jogar minha cara para cá e vamos voltar aqui na nossa tela principal. Então, todas essas análises que eu montei aqui, eu montei calculando o volume. Então, o que a gente tem que fazer? Eu posso dar 2 cliques aqui e eu posso renomear para volume. Outra coisa que a gente consegue fazer é copiar esses dados aqui. Quando eu apertar o botão direito e duplicar, ele vai criar um exatamente igual a esse, com as mesmas informações e o nome diferente. Eu vou vir aqui, 2 cliques e valor. Certo? Carregou? O que eu quero fazer? Eu quero fazer todas essas mesmas análises aqui, ao invés de volume, igual estava na abinha do lado, eu quero fazer por valores. Então, eu tiro o volume daqui, ó. Então, vamos jogar minha cara de novo para cá. E vou pegar o campo que a gente acabou de criar, que é o valor em reais. E só arrastar ele aqui para valores. Então, a gente consegue ver aqui, ó, de volume. Está aqui nessa aba aqui do lado. O item 8 é o maior volume. Só que o item que traz mais valor para a nossa companhia é o 2. Então, ele traz mais valor em reais. Então, nesse período da tabela aqui, a gente trouxe 402 mil reais. Certo? Vamos ajustar esses outros também. Então, vou tirar aqui o volume e vamos pegar o valor em reais. Bem tranquilo, você viu? Eu clico no xizinho, arrasto e vamos fazendo assim para analisar. Então, nesse caso, eu tiro o volume e coloco o valor em reais. E vamos fazer o mesmo para os vendedores. Certo? A gente já tem todas as análises aqui que a gente precisava. Por ano, por trimestre. Outra coisa legal que a gente consegue fazer também é inserir textos nos nossos dados. Por exemplo, aqui no botão inserir, eu posso vir aqui, ó, colocar uma caixinha de texto para avisar o nosso usuário. O que essa tela faz? Análise de vendas em reais. Então, ficou feinho, mas a gente consegue editar. Por exemplo, a gente consegue colocar um valorzinho um pouquinho maior.
Opa, ficou um pouco grande demais agora. Dei um Ctrl Z aqui. Se eu selecionar, eu consigo vir aqui e colocar um pouco maior. De novo, eu não cliquei. Então, vamos arrumar esses filtros nossos aqui. Jogar essa tabelinha um pouquinho para o lado. E jogar essa informação de texto aqui em cima. Ficou um pouco grande, vamos voltar aqui. E ajustando. Certo? Então, já tenho aqui. Ficou feio, mas a ideia era mais ensinar como é que faz. Certo, gente? Então, beleza. A próxima coisa que eu quero mostrar para vocês, que está um pouco diferente um do outro, é que a gente consegue fazer com que esses filtros, esses dois que a gente criou aqui, também funcionem para as outras abas. Por exemplo, então a gente vem aqui em exibição, clica, e a gente vem aqui, ó, segmentação de dados de sincronização. Quando a gente clicar aqui, ele vai mostrar quais os filtros existem nessa aba aqui. Ó, eu vou clicar nessa abinha aqui, e ele vai mostrar esse filtro de código de vendedor está aparecendo tanto na aba volume quanto na aba valor. Só que eles não estão funcionando, então eu tenho que conectar eles dois aqui. Ó. Só que eu quero que ele apareça só na aba volume. Então, quando eu filtrar aqui, por exemplo, ó, vou filtrar o B. Desse jeito que está marcado aqui, ó, ele só está sendo visualizado na aba volume, mas ele está filtrando as duas. Ó, se a gente vê aqui em valor, a gente vê que o item 2 já não é o primeiro mais, agora é o item 5. Por quê? Porque o nosso filtro está filtrando todas as duas abas, ou neste caso, as abas que a gente escolheu aqui. Se aqui tivesse 10 abas e eu tivesse marcado as 10 aqui, ó, ele estaria funcionando para essas 10. Então, gente, por hoje é só isso. Estão ficando um pouco grandes os vídeos de Power BI. Eu sei que eu prometi que seriam vídeos curtos, mas tem muita coisa para a gente ensinar, né? E para a gente aprender junto. Então, por hoje eu vou parar por aqui. Depois, na próxima aula, a gente continua com mais informações. Certo, gente? Espero que tenham gostado da aula. Se vocês gostarem, dê um curtir aqui embaixo. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. Se esse conteúdo for de alguma relevância para vocês, se inscrevam aí no canal. Valeu, gente!